Sejam bem-vindos a mais um encontro com a Central do Enem. Eu sou Roseli Bittencourt, professora de matemática, e o tema da nossa aula é proporção. Vocês já ouviram falar em leitor de livro digital? É um aparelho que a gente pode armazenar e fazer a leitura de livros, revistas. Muito interessante. Eu trouxe dois modelos, o modelo A e o modelo B. E nós queremos, então, observar essas duas medidas, tá? Nós vamos observar o comprimento do modelo A, que eu estou chamando de 10 centímetros, e a largura do modelo A também, 6 centímetros. Vamos comparar com o comprimento e a largura do modelo B. Já sabemos que quando comparamos duas grandezas, eu posso escrever, então, essa comparação em forma de razão, em forma de divisão. Então, comparando o modelo A entre o comprimento e a largura, eu observo que essa razão é de 10 para 6. E no modelo B, a mesma razão entre comprimento e largura, eu observo que essa razão é de 15 para 9. Olha, é visível que os dois modelos eles têm tamanhos diferentes. Mas veja que interessante, queridos. Apesar dos modelos terem tamanhos diferentes, a razão entre as suas medidas, comprimento e largura, é a mesma. Se nós simplificarmos por 2, a largura, comprimento e a largura, então 10 dividido para 2 dá 5, 6 dividido para 2 dá 3, para o modelo A, e também simplificarmos essa razão entre comprimento e largura do modelo B, simplificando aqui por 3 e 3, a gente observa que essa razão é 5 para 3. Veja que, apesar de serem medidas diferentes, a razão entre elas é a mesma. Portanto, eu posso afirmar que 10 para 6 e 15 para 9 formam uma proporção. Proporção, nós vamos ver que é a igualdade entre duas razões. Voltando à nossa imagem do leitor digital, é possível então nos percebermos que houve um aumento proporcional entre as medidas de largura e comprimento. E esse aumento qual foi? Se de 6 passou para 9, foi aumentado uma vez e meia, uma medida e meia, já que a metade de 6 são 3 e 3 mais 6 dá 9. O mesmo crescimento, a mesma ampliação se deu para o comprimento. Aumentar uma vez 10 e mais a metade de 10 passa então para 15 centímetros, aumentou então uma medida e meia. Logo, houve um aumento proporcional entre comprimento e largura desses dois modelos. Portanto, podemos falar que proporção é a igualdade entre duas razões. Os números A, B, C e D não nulos formam nessa ordem uma proporção quando A está para B, assim como C está para D. Na proporção, eu tenho como termos A e D, o primeiro e o último termos, são chamados de extremos. Você pode visualizar que eles realmente nessa escrita são os extremos. E B e C estão no centro, são chamados de meios. Esses são os termos de uma proporção. Proporção, turma, está presente nas coisas mais simples do nosso dia a dia, como, por exemplo, na receita de um bolo, onde há proporção entre os ingredientes que compõem essa receita, como também nas artes. Vocês já ouviram falar no Homem Vitruviano? O Homem Vitruviano é um desenho de Leonardo da Vinci e retrata as proporções do corpo humano. O desenho representa uma figura humana de proporções perfeitas, inseridas em um círculo e em um quadrado, formas consideradas perfeitas. O umbigo demarca o centro do círculo. E é possível verificar algumas proporções, como por exemplo do queixo ao topo da testa. Uma propriedade que nós vamos usar bastante da proporção é a propriedade fundamental. O que diz ela? Em que em toda proporção, se nós multiplicarmos os extremos A vezes D, esse produto é igual ao produto dos meios.
Então, propriedade fundamental nos diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos ver então como o Enem vem cobrando esse assunto. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem a escala de 1 para unidades simples, milhares, milhões. 1 para 58 milhões. Então, se você estudou e assistiu a nossa aula anterior, ela foi sobre escala. Considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetros desse segmento de reta é... Então, a questão, turma, está trabalhando com a escala, né? O que é a escala? Nós vimos que é a razão entre o tamanho do desenho e o tamanho real. A escala foi dada, é de 1 para 58 milhões. O que quer dizer isso? Que a cada uma medida no desenho, no mapa, no real é 58 milhões de vezes maior. Então, se no desenho, ao medir essa distância do navio à marca do tesouro, mede 7,6 centímetros, qual será esse valor no real? Então, é visível nesse caso a proporção, uma vez que duplicando o tamanho do desenho também eu duplico o tamanho real. Então, basta aplicar a propriedade fundamental das proporções, multiplicar os meios pelos extremos. 1 vezes x igual a 7,6 vezes 58 milhões. Esse produto dá x. E aí, para multiplicar os números decimais, o que nós podemos fazer? Então, eu vou tirar a vírgula momentaneamente, vou fazer o produto 76 vezes 58. Esse produto dá 408. Mas não são 58, são 58 milhões. Então, eu vou acrescentar os 6 zeros. E lembrando que eram 7,6, então eu tenho uma casa após a vírgula, então eu também conto uma casa após a vírgula. Esse produto, então, vai me dar esse valor. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Isso está em centímetro, né? Porque a escala, o valor do desenho está em centímetro. Como ele quer no tamanho em quilômetros, eu vou ter que fazer a conversão de unidades. Então, a nossa tabela, você lembra? Começa com quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Para transformar de centímetro para quilômetro, eu vou deslocar 1, 2, 3, 4, 5 casas à esquerda. Então, a vírgula está aqui, eu vou andar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula fica aqui. Logo, obtenho 4.408 quilômetros. Esse é o tamanho real. Letra A. Vamos à nossa segunda questão. Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite até as 6 horas da manhã, com frequência de 1 gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota d'água tem volume de 0,2 ml. Qual foi o valor mais próximo do total de água desperdiçada nesse período em litros? Perceba, querido, que essa questão está envolvendo várias unidades de medida. Unidades de capacidade, unidades de tempo. Então, antes de resolvê-la, vamos rever alguma dessas unidades? Dentre as unidades de medida, nós temos as medidas de capacidade, que é justamente o volume interno de um recipiente. A unidade padrão é o litro. Nós temos os submúltiplos e os múltiplos. Como submúltiplos, nós temos o decilitro, centilitro e o mililitro, que é outra unidade muito conhecida. E os múltiplos, decalitro, hectolitro e quilolitro.
abaixo nós temos o símbolo para cada unidade dessa. Ora, é muito importante que você leve para a prova e saiba fazer a conversão, né? Transformar de uma unidade para outra. Mas eu também sei que é inviável te trabalhar várias tabelas para você memorizar. Então, eu estou pedindo que você memorize apenas as unidades, a sequência das unidades de comprimento, que são quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Veja, eu estou falando aqui de unidades de medida de comprimento, totalmente diferente das unidades de capacidade que eu tenho na tabela. Mas eu quero relacionar e te dizer que se você pegar a unidade de medida de comprimento e no lugar de M colocar L, você tem a sequência, então, dos múltiplos e submúltiplos do litro. No lugar de M você trocar por L, você tem o decilitro. E aí, então, essa sequência rapidamente aparece para você, tá? Fica, então, essa dica para a gente não esquecer essa transformação. Essas unidades de capacidade também obedecem, fazem parte do Sistema Internacional de Medidas e elas são decimais, ou seja, para eu transformar de 1 litro para decilitro, eu vou andar uma casa, então basta que eu multiplique por 10. Logo, 1 litro equivale a 10 decilitros. De litro para ml, vou andar 1, 2, 3. Então, 1 litro equivale a 1000 ml. Assim como 1 litro é a, transformando agora para o decalitro, eu vou no sentido contrário, vou da direita para a esquerda. Então, eu vou dividir, é a 10ª parte do decalitro. E com relação ao nosso sistema horário, as horas, os minutos, o segundo, esse sistema ele não possui uma base decimal, a base dele é sexagesimal, ou seja, a cada 1 hora equivale a 60 minutos e a cada 1 minuto equivale a 60 segundos, isso nós já sabemos. E se eu quiser transformar 1 hora para segundos, basta que a gente multiplique por 60 duas vezes. E 60 vezes 60 é igual a 3.600. Portanto, 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então, voltemos à resolução da questão. Ele nos fala que de 0 hora até as 6 horas da manhã, essa torneira ficou vazando. Olha, nesse período de tempo, nesse intervalo de tempo, nós temos um total de 6 horas. Mas o problema está trabalhando com o tempo em segundos. Então, vou transformar de 6 horas para segundo. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, 6 horas é 6 vezes esse valor. 6 vezes 3 é 600, dá 21.600 segundos. E no problema, ele nos relata também que a vazão de água é que em cada 3 segundos cai uma gota. Então, a razão entre a quantidade em gotas e o tempo, lembrando que esse tempo está em segundos, essa razão é de 1 para 3, ou seja, a cada 3 segundos cai uma gota. Ora, ao pensar dessa maneira, em 6 segundos, ao dobrar o tempo em 6 segundos, muito bem, 2 gotas. Ao triplicar em 9 segundos, quanto tempo? 3 gotas. Portanto, eu posso escrever aqui de forma proporcional, se em 3 segundos cai uma gota, então no tempo é o consequente aqui. Então, se no tempo de 21.600 segundos, quantas gotas cairão? Então, se é uma proporção, essas grandezas elas vão aumentar na mesma razão, né? Na mesma proporção, basta que eu aplique a propriedade fundamental. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 3 vezes x é igual a 1 vezes 21.600.
3 vezes x, 3x. Multiplicar por 1 dá o próprio número. E, portanto, 21.600 dividido por 3. 21 por 3 dá 7. 6 por 3 dá 2 e acrescento os 2 zeros. Olha, eu tenho 7.200 gotas. É a quantidade de gotas que vai ser desperdiçada nesse período aí de 6 horas. Muito bem, mas o que o problema deseja é saber qual o volume de água desperdiçada. E aí ele nos dá outra razão, ele compara agora a quantidade de gotas com o volume de cada gota, lembrando que esse volume está em ml. E a razão é a seguinte, uma gota tem 0,2 ml. Se uma gota tem 0,2 ml, 2 gotas, vou duplicar então esse volume, 0,4, muito bem. Então, de forma proporcional, em 7.200 gotas, qual o volume de água? Novamente, vou aplicar a propriedade fundamental, 1 vezes o y, 1y, e multiplicar os meios pelos extremos. 0,2 vezes 7.200, na prova você vai ter muitos cálculos com números decimais, então é importante que você desde já aprenda. Qual a dica que nós temos então? Para trabalhar com um número decimal, você retira a vírgula, então na verdade eu tenho 2 vezes, e os zeros do 7.200 você deixa para acrescentar no final. Então você quer o dobro de 72. O dobro de 72 é 144. Mas, na verdade, eram 7.200. Então, esses 2 zeros a gente acrescenta no final. E era 0,2. Uma casa após a vírgula está atrás do último algarismo, deixo uma casa. Me dando como resposta 1.440. No caso, o volume, então é ml. E aí dá vontade logo de você procurar a alternativa. Mas calma. Lembre-se que no problema ele quer esse volume em litros. Então, turma, daí a necessidade de nós trabalharmos e conhecermos essas unidades de capacidade. Tá? Você lembra da sequência? Litro e submúltiplos, quais são? Decilitro, centilitro e mililitro. Se eu estou em ml e quero transformar para litros, basta que eu volte com a vírgula 1, 2, 3 casas, ou divida por 1.000. A vírgula está atrás do último algarismo, vou andar 3 casas, então eu tenho 1,44 litros. Portanto, como o valor mais aproximado é 1,4, a resposta correta é a letra C. Ainda tem muitas questões a serem feitas sobre proporção no Enem. Tá? Nos próximos encontros, nós ainda iremos estudar esse tópico. E eu me despeço por aqui. Até a próxima!